10 fatos sobre o industrial americano Henry Ford. Henry Ford foi um renomado magnata dos negócios do século XX, cujo legado é amplamente reconhecido. Inicialmente engenheiro, Ford abandonou essa carreira para se tornar um empresário notável. Sua empresa, a Ford Motor Company, se destacou como a principal fabricante de automóveis, com seu icônico modelo T, capturando impressionantes 50% do mercado automobilístico americano. A vida de Ford é repleta de detalhes fascinantes que revelam sua personalidade multifacetada. Em um episódio notável, Ford recuperou a confiança do mercado ao projetar um carro de corrida, até mesmo concorreu a um cargo no Senado dos Estados Unidos nas eleições de 1918. No entanto, é importante destacar que Ford também foi envolvido em polêmicas. Infelizmente, ele publicou material infame de teor antissemita, sendo mencionado por Adolf Hitler em seu livro Minha Luta. Esses aspectos controversos de sua vida não podem ser ignorados. Além disso, Henry Ford teve uma conexão curiosa com o famoso criminoso Clyde Barrow, que alegadamente agradeceu a Ford pela eficiência de seus carros enquanto escapava de perseguições policiais. Essa associação singular acrescenta mais um elemento intrigante à história de Ford. Aqui estão 10 fatos interessantes sobre Henry Ford que revelam a complexidade desse icônico empresário e seu impacto duradouro no setor automobilístico e na sociedade em geral. Primeiro, ele teve uma amizade de toda a vida com Thomas Edison. Em 1891, Henry Ford iniciou sua carreira como engenheiro na Edison Illuminating Company, em Detroit. 5 anos depois, durante uma reunião de executivos da Edison, Ford teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o renomado inventor e empresário Thomas Edison. Durante esse breve encontro, Edison encorajou a Ford a continuar suas experimentações para desenvolver um veículo elétrico. À medida que Ford se tornava mais conhecido e bem-sucedido, uma amizade duradoura começou a se formar entre os dois visionários. Em 1916, Ford adquiriu uma propriedade ao lado da casa de inverno de Edison, em Fort Myers, Flórida, tornando-se seus vizinhos próximos. Além disso, entre 1914 e 1924, Ford e Edison embarcaram em uma série de viagens pelo estado do leste dos Estados Unidos, utilizando carros Ford. Essas viagens não apenas fortaleceram sua amizade, mas também serviram como estratégia publicitária para os automóveis Ford e os pneus Firestone. Os jornais estampavam manchetes como milhões de dólares em cérebros de férias, evidenciando a importância e o prestígio desses dois grandes nomes da indústria. A relação entre Henry Ford e Thomas Edison transcendeu o âmbito profissional, estabelecendo-se como uma amizade pessoal e uma colaboração marcante entre dois pioneiros do século XX. O legado desses dois homens e seu impacto na indústria e na sociedade perduram até os dias de hoje. Segundo, ele recuperou a confiança no mercado construindo um carro de corrida. Em 5 de agosto de 1899, Henry Ford estabeleceu a Detroit Company com o objetivo de revolucionar a indústria automobilística. Para alcançar seu objetivo, Ford obteve o apoio financeiro de 12 investidores notáveis, incluindo o prefeito de Detroit, William Mayburn, e o influente barão de Madeira, William Murphy.
No entanto, apesar dos esforços iniciais, os resultados alcançados pela empresa ficaram muito aquém das expectativas de Ford. Os automóveis produzidos apresentavam baixa qualidade e preço elevado, o que levou ao fracasso da empresa e à sua dissolução em janeiro de 1901. Durante esse período conturbado, apenas 20 veículos puderam ser construídos, resultando na perda de cerca de 86 mil dólares em investimentos, equivalente a 2,61 milhões de dólares em 2019. No entanto, a história da Ford não terminou ali. Da forma notável, Henry Ford conseguiu recuperar a confiança dos investidores ao projetar, construir e pilotar com sucesso um automóvel de 26 cavalos de potência em outubro de 1901. Impressionados com esse feito, William Murphy e outros acionistas da empresa anterior se uniram novamente para fundar a Henry Ford Company em 30 de novembro de 1901. No entanto, as divergências surgiram e Ford acabou deixando essa empresa também. Posteriormente, a empresa foi renomeada como Cadillac Automobile Company, seguindo um novo caminho na indústria automobilística. Essa história de desafios e reviravoltas mostra a determinação e a perseverança de Henry Ford em sua busca por criar uma empresa automobilística bem-sucedida. Esses primeiros obstáculos serviram como lições valiosas para Ford, impulsionando-o a fundar a lendária Ford Motor Company e a transformar a indústria automobilística para sempre. Terceiro, ele intimidou acionistas existentes para vender suas ações para ele. Henry Ford fundou a Ford Motor Company, que foi oficialmente incorporada em 16 de junho de 1903. Para dar início à empresa, Ford angariou um capital de 28 mil dólares proveniente de 12 investidores. Henry Ford e Alexander Malcolmson eram os principais acionistas, possuindo juntos 51% da nova empresa. A Ford Motor Company logo se tornou uma das empresas mais lucrativas do país. Em 1918, Henry Ford decidiu deixar a presidência da empresa e estabeleceu uma nova empreitada chamada Henry Ford & Son. Ele cuidou para que essa mudança fosse amplamente divulgada pela mídia, enfatizando que ele e seus melhores funcionários estavam migrando para essa nova empresa. O objetivo principal dessa estratégia era pressionar os acionistas existentes da Ford Motor Company a venderem suas ações antes que elas perdessem seu valor lucrativo. Esse plano astuto teve um impacto significativo e permitiu que a Ford adquirisse 100% da propriedade da Ford Motor Company. A jogada bem-sucedida consolidou ainda mais a posição da empresa no mercado automobilístico, solidificando sua influência e domínio na indústria. Quarto, seu modelo ganhou uma corrida transcontinental, mas foi desqualificado. Em junho de 1909, poucos meses após o lançamento revolucionário do icônico modelo T da Ford, ocorreu o concurso de resistências de automóveis oceânicos, uma corrida automobilística transcontinental. A Ford aproveitou a oportunidade para demonstrar as vastas possibilidades do automóvel aos americanos. Inicialmente, o modelo T parecia frágil em comparação com seus concorrentes mais pesados e poderosos. No entanto, à medida que a corrida avançava, as vantagens do modelo T tornaram-se evidentes. Após 23 dias na estrada, o carro Ford número 2, um modelo T despojado, cruzou a linha de chegada como vencedor.
No entanto, mais tarde foi desqualificado devido à substituição do motor durante a corrida, o que violava as regras estabelecidas. Apesar disso, o modelo T consolidou sua posição como o carro mais vendido na primeira metade do século XX. O sucesso do modelo T da Ford não apenas mudou a indústria automobilística, mas também transformou a sociedade, com seu design inovador, acessibilidade e confiabilidade. O modelo T abriu as portas para a popularização dos automóveis, proporcionando mobilidade e liberdade para milhões de pessoas. A visão de Henry Ford de tornar o automóvel acessível para as massas foi concretizada, deixando um legado duradouro na indústria automobilística. Quinto, Ford concorreu à eleição como democrata, mas perdeu por uma margem estreita. Em 1918, o presidente Woodrow Wilson fez um convite a Henry Ford, solicitando que ele concorresse pelo Partido Democrata ao cargo de senador dos Estados Unidos por Michigan. Nesse momento, a Primeira Guerra Mundial estava chegando ao fim e a possibilidade de criação da Liga das Nações, uma organização intergovernamental para manter a paz, estava se tornando uma realidade política eminente. Wilson acreditava que Ford, conhecido por sua posição anti-guerra, poderia influenciar o equilíbrio do Congresso em favor da Liga proposta. Em uma carta endereçada a Ford, o presidente escreveu: "Você é o único homem em Michigan que pode ser eleito e ajudar a alcançar a paz que tanto almejamos." Ford respondeu afirmativamente, declarando que se fosse eleito, não investiria um centavo em sua campanha. No entanto, apesar de sua participação relutante, Ford acabou enfrentando uma disputa eleitoral e foi derrotado por seu colega republicano Truman Newberry. É importante ressaltar que a margem de derrota de Ford foi menos de 4.500 votos, em um total de mais de 400 mil votos expressos. Essa diferença estreita evidencia o quanto a eleição foi acirrada e demonstra o impacto que Ford teve na corrida eleitoral, mesmo sem investir recursos financeiros significativos em sua campanha. Sexto, sua reputação pró-trabalhador foi manchada. Embora Henry Ford seja amplamente reconhecido por sua implementação do salário de $5 por dia e da semana de trabalho de 40 horas em sua fábrica, sua posição em relação aos sindicatos era controversa. Ford era veementemente contrário aos sindicatos, pois acreditava que eles eram influenciados por líderes que, segundo ele, causavam mais danos do que benefícios aos trabalhadores. Ele argumentava que os sindicatos restringiam a produtividade em prol do aumento do emprego e frequentemente incentivavam greves como meio de manter seu poder. No entanto, a figura central nessa dinâmica era Harry Bennett, um ex-boxeador da Marinha, que foi promovido por Ford para liderar o departamento de serviço. Bennett era conhecido por suas táticas intimidadoras contra os sindicatos. Em 26 de maio de 1937, ocorreu um confronto entre Bennett, acompanhado pelos seguranças da Ford Motor Company, e os membros da United Auto Workers, de um sindicato americano. No dia seguinte, fotografias dos membros feridos do sindicato foram publicadas nos jornais, tornando o confronto amplamente conhecido como a Batalha do Viaduto. Esse incidente teve um impacto significativo na opinião pública, gerando um aumento expressivo de apoio ao sindicato e causando prejuízos à reputação da Ford. A contenda expôs a natureza conflituosa das relações entre a empresa e os sindicatos.
enfatizando a postura antissindical de Henry Ford e a atuação agressiva de Bennett. A Batalha do Viaduto marcou um ponto crucial na história das lutas trabalhistas nos Estados Unidos e serviu para evidenciar as tensões entre os interesses dos trabalhadores e as políticas empresariais adotadas pelo Ford Motor Company. Sétimo, a Ford publicou folhetos antissemitas titulados O Judeu Internacional. O Dearborn Independent foi um jornal semanal publicado por Henry Ford de 1919 a 1927. Infelizmente, após o seu início, o Dearborn Independent começou a veicular uma série de artigos que alegavam uma vasta conspiração judaica infectando a América. Ao longo de 91 edições, o jornal apresentou manchetes sensacionalistas retratando os judeus como maus, espalhando informações prejudiciais. As histórias mais populares e agressivas desses artigos foram compiladas em um conjunto de folhetos de 4 volumes intitulado O Judeu Internacional, que foi distribuído por Henry Ford, alcançando 500 mil de cópias através de sua rede de concessionárias e assinantes. Diante dessa controvérsia, o advogado e ativista de São Francisco, Aaron Shapiro, moveu uma ação legal contra Henry Ford nos tribunais federais. Embora Henry Ford tenha fechado o Dearborn Independent e oferecido desculpas pelo conteúdo, alegando até que ficou chocado com seu próprio conteúdo, é altamente improvável que um material tão controverso tenha sido publicado sem as instruções explícitas de Ford. A responsabilidade final por esse material e sua disseminação deve recair sobre Ford, considerando sua posição como editor e proprietário do jornal. É importante reconhecer e confrontar os danos causados por essas alegações infundadas e prejudiciais, bem como a responsabilidade de líderes influentes e garantir que o discurso e a mídia sejam responsáveis e respeitem a dignidade de todos os grupos étnicos e religiosos. Oitavo, ele é o único americano mencionado no Minha Luta de Hitler. Como Henry Ford era um dos americanos mais renomados e influentes da época, suas visões antissemitas deram legitimidade a muitas ideias que de outra forma poderiam ter pouca autoridade. O livro O Judeu Internacional foi traduzido para o alemão em 1922 e passou a influenciar vários indivíduos, incluindo Baldur von Schirach, que se tornou líder nacional da juventude do Partido Nazista. Schirach declarou: "Eu li e me tornei antissemita." Naqueles dias, este livro causou uma impressão tão profunda em meus amigos e em mim, porque víamos em Henry Ford o representante do sucesso. Além disso, Henry Ford foi o único americano mencionado por Adolf Hitler em seu livro autobiográfico Minha Luta. Hitler escreveu: "Cada ano faz deles, judeus americanos, cada vez mais os mestres controladores dos produtores em uma nação de 120 milhões. Apenas um único grande homem, Ford, para sua fúria, ainda mantém total independência." Essas citações destacam o impacto significativo que as visões antissemitas de Henry Ford tiveram, não apenas nos círculos nacionalistas alemães, mas também no próprio líder do Partido Nazista. A influência de Ford e suas ideias permearam diferentes esferas, contribuindo para a propagação do antissemitismo durante aquele período histórico conturbado. Nono, ele patenteou um carro construído quase inteiramente de plástico agrícola. Henry Ford demonstrou um profundo interesse pela ciência e pela engenharia de materiais ao longo de sua vida.
desde o início de sua carreira, quando trabalhava como engenheiro até mais tarde. Ele concentrou-se especialmente no desenvolvimento de plásticos e a partir de produtos agrícolas, com destaque para a soja. Para realizar esse objetivo, Ford estabeleceu uma colaboração com o renomado cientista agrícola americano George Washington Carver. Os plásticos à base de soja foram amplamente utilizados nos automóveis Ford durante a década de 1930, sendo empregados em diversas peças plásticas, como buzinas e revestimentos. Graças ao trabalho de Carver, esses plásticos eram cerca de 30% mais leves que os componentes de aço, tornando os veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível. Além disso, eles eram capazes de funcionar com álcool de cereais, como o etanol em vez de gasolina. Em 1942, Henry Ford patenteou o carro de soja, uma inovação pioneira. No entanto, essa ideia revolucionária não obteve a adoção desejada pelo público e acabou não alcançando a popularidade esperada. Embora o carro de soja não tenha alcançado o sucesso comercial pretendido, o trabalho de Henry Ford e George Washington Carver na utilização de plásticos à base de soja destacou-se como um exemplo notável de inovação e visão de futuro. Essa abordagem pioneira demonstrou a preocupação de Ford com a sustentabilidade, eficiência e a busca por alternativas renováveis no setor automobilístico. 10º, foi agradecido por seus carros V8 pelo criminoso Clyde Barrow. Dá para imaginar um ladrão de bancos mandando uma carta a Ford elogiando seus carros? Pois foi exatamente o que Clyde Barrow fez há mais de 80 anos, quando escreveu ao seu jeito cartas a Henry Ford. Clyde Barrow, você talvez não esteja associando o nome ao criminoso, mas ele formava dupla com sua namorada Bonner Parker, e ambos ficaram mais conhecidos como Bonner e Clyde. Juntos de sua gangue, o casal ganhou destaque por sua onda de crimes que aterrorizou a região central dos Estados Unidos. A principal atividade da gangue de Barrow era roubar lojas e bancos e, obviamente, eles precisavam de algo possante para fugir das autoridades. A julgar pelo período de atuação da gangue, Clyde sabia escolher seus carros. Era sempre os modelos V8 da Ford, quase sempre o modelo 18. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor compartilha conosco na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.